Olá, terceiro ano, tudo bem? Estamos de volta para a correção de ciências da sequência 28. Crianças, vocês já pararam para pensar que a gente está na sequência 28? O que significa isso, professora? Significa que estamos quase finalizando essa sequência de atividades do ano letivo de 2020. Então, cada vez é mais importante a sua participação e também a execução de todas as atividades. Lembrando, crianças do terceiro ano, que vocês precisam devolver essas atividades lá na escola, porque a gente já está quase encerrando o nosso ano letivo. E se nós, professores do terceiro ano, não tiver todas essas sequências, todas essas correções, como é que vai ficar? Aí não tem jeito de fechar os bimestres, né? Então eu conto com a participação, colaboração e lembre o papai e a mamãe, o responsável de deixar essas atividades lá na escola. A 28, as que já foram corrigidas e a que ainda vai vir, tá ok? A gente tá quase finalizando, você já vai entrar de férias e já vai ficar assim, ó, de boa, só curtindo uma TV, um videogame, porque aí é férias mesmo. Porque agora a gente não tá de férias, não é isso? Então tá bom. Então vamos lá, crianças. A sequência é a 28, nós vamos corrigir neste vídeo ciências, os exercícios 10 e 11, tá? Esse bloco de atividades vai falar um pouquinho dos animais e vai falar de um assunto muito triste. Por quê, professora? Vai falar da extinção de animais. Aqui, nessas imagens, que também está aí no seu caderno de atividades, a gente vai falar, por exemplo, da ararinha azul. Atualmente, esse bichinho aí existe no mundo inteiro, criança, apenas 163 exemplares da ave. Todos mantidos em cativeiro, em criadouros de países que participam de um programa chamado Reintrodução da Ararinha Azul. A maioria fica lá na Alemanha. No Brasil, segundo o ICMBio, há apenas 13 aves alojadas em criadouros aqui no nosso estado de Minas Gerais. Então, pouquíssimas espécies, né, pessoal? A tartaruga de couro é considerada uma espécie vulnerável à extinção. Em alguns locais, como no Brasil, já é considerada criticamente em perigo. Então, assim, no Brasil a gente quase não tem mais esse tipo de animal. Dados do CME indicam que existem hoje na natureza cerca de 500 peixes-bois marinhos. Eles habitam áreas do litoral que vai do Alagoas ao Amapá, sendo considerados extintos nos estados do Espírito Santo, da Bahia e do Sergipe. Já extintos, então quer dizer, não existem mais, tá? A ariranha é um dos animais que sofre com o risco de extinção. A principal causa é a perda do seu habitat. Olha que tristeza! Segundo a União Internacional para a Conservação da Natureza e dos Recursos Naturais, o estado de conservação da ariranha está na categoria em perigo. Muntu do Nordeste, atualmente extinta na natureza devido à destruição do seu habitat para o plantio de cana-de-açúcar, galerinha. Por favor, né? E pela caça desregrada no Nordeste brasileiro, daí a sua denominação. É muito triste a gente ouvir essas histórias. Então, o que é extinção? Extinção é quando deixa de existir algumas espécies. Algumas a gente pode ver que eles ainda conseguem manter em cativeiro, mas tá acabando e a gente precisa se conscientizar sobre isso, tá bom? Eu trouxe esse mapinha aqui para vocês para a gente poder entender na parte escrita para que vocês consigam entender o que está acontecendo realmente no nosso país. Ó, 386 espécies de animais estão em extinção. E aí? Animais em extinção, onde encontramos, gente? Quais são esses animais? Existem mais de 386 espécies. Na listagem desses animais, a gente tem o papagaio, o mico-leão dourado, a ararinha azul, que foi a que a gente viu, o peixe-boi e o cachorro do mato. Tá, professora, mas para que ele usa esses bichinhos, professora? O couro para fazer bolsas, sapatos, cintos e carteiras. Olha,
Que coisa mais fútil, né? A gente perde uma espécie de animal tão bonitinho, que faz parte da natureza, que faz parte de uma cadeia alimentar para fazer bolsa, sapatos, cintos e carteira. Gente, é uma crueldade tremenda, né? Entretanto, o número de animais ameaçados em extinção continua crescendo, viu, gente? Mesmo a gente sabendo que os motivos são fúteis, ainda continua crescendo. Cada vez mais a gente tem mais espécies ameaçadas. E por que isso acontece também? Por causa da caça indiscriminada, quer dizer, eles saem caçando, destruindo o ambiente natural, a poluição dos rios e do mares. É uma sequência de episódios, de coisas que acontecem e que vai destruindo a natureza, e esses animais estão sendo extintos, né, do nosso meio, do planeta Terra. Então, vocês, principalmente, precisam se conscientizar as pessoas que esses animais estão desaparecendo do ambiente, do nosso meio ambiente, que é a Terra, né? E aí, crianças, a gente já começa com a primeira atividade. Ela fala para você assim, ó, a 10. Leia o texto. Ações humanas, como o desmatamento, queimadas, excesso de lixo e poluição, têm prejudicado o meio ambiente. Assim, a flora, que a gente fala quando são plantas, e fauna, que a gente fala quando são animais, acabam sendo muito prejudicados. A destruição da flora, além das muitas consequências que pode provocar, faz com que inúmeros animais tenham seus territórios comprometidos. Alguns perdem até mesmo suas fontes de alimento, restando como única opção buscar outros locais. Se tiverem a sorte de não morrerem antes, isso é muito sério e também triste, pois sabendo que cada espécie é única e todas são muito importantes para o meio ambiente. Lendo esse texto, a gente já consegue responder as perguntas. 10.1. O que é extinção? Extinção é o desaparecimento de espécie. Então, extinto é quando desaparece alguma espécie, tá? Pode ser na fauna, também pode ser na flora. 10.2. Quais são as causas relacionadas à extinção dos animais? As ações humanas, então o ser humano faz coisas que destroem a natureza, consequentemente a gente vai tendo essas espécies em extinção. Como o que, professora? O desmatamento. O que é desmatamento? Quando começa a cortar as árvores desenfreadamente, sem necessidades, tá? Então, desmatamento, queimadas, quando eles colocam quando colocam fogo nas matas. A gente viu nesses últimos tempos quantas queimadas está tendo, né? Quantos animais a gente perdeu com essas queimadas, né? O excesso de lixo, galerinha, e também a poluição. 10.3. O que pode ser feito para se evitar a extinção dos animais? Você, como cidadão, como futuro adulto, como pessoas que a gente está formando para defender o nosso planeta, né? O que você vai fazer para mudar esse cenário? O que seria? Eu coloquei aqui para vocês algumas opções. Olha lá, ó. Preservar os habitats de todos os seres vivos, criação de parques e reserva, evitar a intensa exploração dos recursos materiais, combater a caça e o tráfico ilegal, evitar incêndios e o abate de árvores intensivo. Então, esses são algumas coisas que a gente pode fazer, para evitar a extinção, o desaparecimento dessas espécies, tá? Mas aí, criança, é uma resposta pessoal. Se vocês tiverem mais ideia, pode colocar aí. 11. Conheça a seguir algumas espécies que correm risco de entrar em extinção. Em seguida, encontre o nome do caça-palavras abaixo. Então, a gente vai procurar coala, baleia azul, urso polar, pinguim africano, tamanduá-bandeira, onça pintada, tatu-bola, tá bom? Então, você vai achar aí, ó, coala, baleia azul, urso polar, pinguim africano, tamanduá-bandeira, onça pintada e tatu-bola. Já terminou? Já terminou, olha. Eu tô achando que essas atividades aí já tá com
Cheirinho de férias no ar, né? Foi bem rapidinho. Não é que foi rapidinho, é porque você já tá muito craque para responder essas perguntas e tá ficando tudo muito fácil. Crianças, interessante que no dia 4 de outubro foi comemorado o Dia dos Animais. Então, ó, faça a diferença nesse dia. Mas já passou, professor, mas continue levando essas dicas aí, ó, pro resto da vida, ó. Adote um animal, visite um abrigo, doe ração e amor, ajude uma ONG. Seja voluntário. Tantas pessoas e animais esperam pela sua ajuda. Então, ajude os animais, tá certo, galerinha? Muito obrigada pela sua atenção. Faça a sua correção, leve na escola, porque a gente tá quase entrando de férias. Ó, quase, viu, gente? Tá quase lá. Um grande beijo, fica com Deus, morrendo de saudade e até a próxima.